clientes e investidores da XP Investimentos, estamos iniciando mais um Conheça Mais, cuja empresa convidada é a Sonai Sierra Brasil, uma das principais companhias do setor de shopping center do país. Hoje temos aqui conosco o seu diretor financeiro e de relação com investidores, senhor Carlos Alberto Corrêa, que vai nos contar um pouco mais sobre as perspectivas e o setor de shopping center. Carlos, obrigado pela sua presença aqui nos estúdios da XP TV. Eu é que agradeço. Bem, acho que inicialmente, para balizar os investidores da XP, eu gostaria que você comentasse um pouco mais sobre a história da Sonai, que inclusive abriu capital há pouco tempo, né? E falar um pouco sobre a dinâmica do setor de shopping center, como é que funciona esse setor. Tá bem. Bom, primeiramente pelo setor de shopping centers, nós somos, a Sonai Sierra é basicamente um investidor. Então, grande parte das nossas receitas vem do aluguel das lojas nos nossos shopping centers. Nós temos 10 shopping centers em operação no Brasil e alguns outros previstos para inauguração nos próximos anos. Então a principal receita de uma empresa de shopping center vem do aluguel que ela cobra dos lojistas. A Sonai Sierra está no Brasil há aproximadamente 12 anos. O Grupo Sonai é um grupo português que veio para o Brasil, que tem diversos negócios, e um dos quais é o setor de shopping centers. Essa empresa, a Sonai Sierra, tem shopping centers em vários países da Europa, basicamente Portugal, Espanha, Grécia, Alemanha, vários países da Europa, e chegou no Brasil então há 12 anos, fazendo uma joint venture com um grupo brasileiro, na época, que tinha participação em 5 shopping centers. De lá para cá a empresa vem crescendo, vem investindo em novos shopping centers, e em fevereiro deste ano a empresa abriu capital. Portanto, a partir de fevereiro nós somos uma empresa listada com ações na Bolsa. Perfeito. Você comentou sobre os seus sócios, né? Você tem 2 parceiros estratégicos dos controladores, que é o grupo português e também um grupo norte-americano. O que essa parceria agrega de valor para a companhia? O que isso poderia ser um diferencial para vocês? É verdade. A Sonai, como eu disse, chegou no Brasil há 12 anos, mas no final de 2006, 50% do negócio foi vendido para um grupo americano, que é a DDR. A DDR é um dos principais investidores em shopping centers nos Estados Unidos. Então, na verdade, a empresa brasileira ela tem dois acionistas controladores que são eles mesmos desenvolvedores de shopping centers. A DDR nos Estados Unidos e a Sonai Sierra na Europa. Isso traz para nós, para a companhia brasileira, não só a governança corporativa, que já vem de longa data a governança estabelecida na empresa, mas traz também relacionamento com clientes internacionais, lojistas internacionais, quer seja nos Estados Unidos, quer seja na Europa. Posso dar como exemplo, por exemplo, Walmart. A DDR é o principal locador de lojas do Walmart nos Estados Unidos. Por conta deste relacionamento e por conta do relacionamento que a Sonai também já tinha com o Walmart, o Walmart está em 2 dos 3 projetos que nós estamos desenvolvendo atualmente. Então, o relacionamento com clientes é um ponto diferencial importante. A governança corporativa, como eu disse, também é um ponto importante. E, além disso, o expertise. Ambos os acionistas são também desenvolvedores de shopping centers. Então, todas as discussões estratégicas são muito alinhadas com os dois lados, o que nos dá uma vantagem competitiva bastante saudável. Sim, eu acho que vale comentar também que tanto a Europa como os Estados Unidos são mercados muito maduros, né, de shopping center. Então, o Brasil ainda está passando por um boom de crescimento do setor, né? Existe uma deficiência muito grande, uma falta de shoppings no país. Então, como eles já passaram por esse estágio lá, eles tendem a agregar aí nesse momento que o país está vivendo, que é o momento que eles já passaram há 20, 30 anos atrás, né? Com base nesses números, a gente observa alguns índices, por exemplo, área bruta locável, né, metros quadrados em shoppings por habitante. A gente compara isso com economias comparáveis da brasileira, como a África, México. A gente vê uma disparidade muito grande, ou seja, a gente vê um déficit de shoppings no Brasil realmente muito grande. Acho que com base nesses números a gente pode projetar algumas décadas de crescimento para o setor. Como é que você olha esses dados? É verdade. O setor de shopping centers ainda é um setor em maturação no Brasil. Não só comparado com Estados Unidos, Canadá e os países
desenvolvidos, mas mesmo comparando com países emergentes, como o México ou África do Sul, por exemplo, o espaço, as vendas que correm através de shopping centers no Brasil ainda são muito inferiores ao que se verifica em outros países, o que dá uma ideia da potencialidade de novos projetos no país. Mesmo quando a gente olha esse índice no Brasil, ele é muito concentrado. Então a região sul-sudeste, ela concentra quase que todos os shopping centers do país. Nossa estratégia é buscar cidades primárias, grandes ou secundárias, onde ainda haja um gap muito grande entre oferta e demanda. Então, onde os lojistas estão querendo se instalar e não tem como se instalar, e a gente capta isso através de pesquisas de mercado. Então, nós buscamos cidades onde já haja um gap sensível entre oferta e demanda. E a nossa estratégia de crescimento é por aí. Então, é por isso que você vê que os 3 projetos que nós estamos desenvolvendo atualmente estão em cidades fora do eixo Rio-São Paulo. O primeiro abrir Uberlândia, que é a 2ª maior cidade do estado de Minas Gerais. O segundo shopping que nós vamos inaugurar é em Londrina, que é a 2ª maior cidade do estado do Paraná. E o terceiro é Goiânia, aqui uma capital, muito maior, obviamente, do que as outras 2 cidades, mas também fora do eixo Rio-São Paulo. É onde a gente tem encontrado as maiores oportunidades. Pensando no futuro, essa é a nossa linha de crescimento, e estrategicamente falando, nós vemos ainda muito espaço para crescimento da empresa, focado na classe média, basicamente, que é que é o nosso foco de crescimento. Então, shoppings para a classe média, nós vemos ainda um espaço bastante grande no futuro. Perfeito. Até fazendo um gancho com o comentário sobre shoppings, você tem um portfólio hoje de 10 empreendimentos, né? Está tocando 3 novos shoppings e mais 4 expansões, né? Isso tudo fica pronto lá para 2013 e nesse momento, se você não fizer nenhuma aquisição nem nada no meio desse caminho, você praticamente dobra o tamanho da companhia em termos de área bruta locável. Como é que estão esses empreendimentos, tá? Tudo bem que a questão dessas cidades tem um potencial, tá? Mas você vê esses empreendimentos acontecendo no tempo certo, no custo certo, que é importante, e você vê uma demanda dos lojistas pelos seus espaços comerciais? Sim. Dois desses 3 shopping centers já se inauguram o ano que vem. Tá. Né? O primeiro, que é o Uberlândia, inaugura no primeiro trimestre, e o segundo, que é Londrina, inaugura no segundo semestre. Ambos estão muito bem adiantados em termos de locação. Uberlândia está quase chegando próximo da nossa meta, que é abrir o shopping com 90% da sua área alocada. Londrina tem ainda quase um ano à frente, mas também tem bastante da sua área alocada. Goiânia, que é o shopping que nós iniciamos a construção basicamente um mês atrás, também já tem mais de 35% da sua área alocada, e temos aí 2 anos à frente de construção. A demanda que nós sentimos dos lojistas tem sido bastante positiva. Por isso, o nosso ritmo também ele é um ritmo de casar a nossa capacidade de produzir e de colocar um shopping de qualidade com a demanda dos lojistas. Né? Todo o nosso planejamento é baseado, obviamente, nas nossas condições de construir shoppings, mas também na demanda dos lojistas. Então, nós estamos bastante confiantes na entrega desses 3 projetos que estão em andamento. Tá, então, Carlos, pelo que a gente está conversando aqui, a gente está conversando muito em expansão, né, ou novos shoppings. Então, basicamente, é esse modelo de atuação que se prefere e deve continuar seguindo, né, um modelo que a gente chama de modelo orgânico. Não fazer aquisições e sim ficar construindo novos empreendimentos e, consequentemente, expandindo eles. O nosso foco é crescimento orgânico. Né? Nós entendemos que o retorno nos projetos de greenfield, de crescimento orgânico, é muito maior do que através de aquisições. Mas isso não exclui a possibilidade de nós fazermos aquisições. Nós temos feito ao longo dos anos, mas fazemos aquisições seletivas, quando entendemos que um determinado ativo vai acrescentar valor para o nosso portfólio e que nós podemos extrair mais valor dele através de uma expansão ou de uma remodelação. Isso pode acontecer, mas de fato o foco do nosso crescimento é orgânico. Perfeito. Vamos falar um pouco sobre resultado agora. Recentemente, todas as empresas apresentaram resultado no terceiro trimestre de 2011 e tanto a Sonai Sierra Brasil quanto os outros players
do setor de shopping center de capital aberto, eles apresentaram um dado que chama um pouco a atenção, né? As vendas dos lojistas, elas apresentaram uma desaceleração, mas em contrapartida, todas as empresas de shopping conseguiram impor um aluguel muito forte. Comenta qual foi o porquê dessa disparidade no terceiro TRI e para onde que você acha que vai essa linha, tanto no quarto trimestre de 2011 quanto ao longo de 2012 também. Tá bem. Você tem razão. No último trimestre foi a primeira vez em que as vendas nas mesmas lojas apresentaram uma redução do crescimento. Eu não digo que é um decréscimo, porque na verdade a base de comparação é muito alta, né? O varejo tem crescido a taxas de 2 dígitos há muito tempo e tem estado bastante forte. Mas essa foi a primeira vez em que esse crescimento foi menor do que o crescimento do ano anterior. Ainda assim, por volta de 8% de crescimento, eu considero bastante positivo o crescimento do varejo na ordem de 8%. Mas de fato, e por outro lado, os aluguéis, como você mencionou, têm crescido a taxas maiores do que as vendas. Na verdade, se nós pegarmos uma perspectiva dos últimos 5, 10 anos, você vai ver que sempre o varejo está vendendo o dobro, o crescimento no varejo é o dobro do crescimento do aluguel. Tá. Porque os aluguéis são reajustados pela inflação durante 5 anos. Com os lojistas vendendo a 10%, por exemplo, de crescimento nas suas vendas, e o aluguel crescendo só a inflação, ele está crescendo por volta de 5% ao ano, a diferença fica muito grande no final dos 5 anos, quando há uma renovação dos contratos. Certo? Na minha perspectiva, o aluguel, essa renovação dos aluguéis, ele está apenas repondo uma defasagem que houve entre as vendas e o valor dos aluguéis nos anos anteriores. Isso continua bastante forte, o que nós chamamos de leasing spread, continua bastante forte. Num médio e longo prazo, isso deve convergir, tá certo? Então, as taxas de crescimento do varejo devem caminhar mais próximo. Mas o que nós devemos ver nos próximos trimestres ainda é o aluguel num patamar bem maior do que as vendas do varejo. Entendi, perfeito. Acho que está claro aí esse movimento do setor. Deu para entender bastante também um pouco sobre a indústria de shopping. Para finalizar nossa entrevista, eu queria te fazer uma pergunta. Contando com vocês, existem 6 empresas do setor de shopping listadas na BMF Bovespa e cada uma tem seu estilo de atuação, suas peculiaridades. Eu queria saber, em sua opinião, por que a Sonae Sierra se diferencia dessas demais concorrentes na Bolsa, né? Por liquidez, tentando buscar aí investimentos, enfim, dos brasileiros. Também. Você tem razão, nós temos várias empresas listadas no setor de shopping centers e com estratégias um pouco diferentes. A Sonae Sierra ela é focada na classe média, como eu disse, então os shoppings que nós desenvolvemos são focados na classe média, diferente de algumas empresas listadas, que são focadas mais na classe A. E nós buscamos fazer shoppings dominantes. Então, quando nós buscamos uma nova cidade para desenvolver um shopping, nós buscamos desenvolver um shopping que vai ser o shopping, não apenas mais um shopping na cidade. E focado, obviamente, como eu disse, no desenvolvimento de novos shoppings. Todo esse conjunto traz, na nossa visão, uma rentabilidade, uma das maiores rentabilidades do setor para os investidores. E, além disso, aliado ao crescimento que está projetado. Então, de hoje a 2013, a gente deve quase dobrar o tamanho da empresa e esse é o maior crescimento que existe no mercado de shopping centers. São vantagens que os investidores, obviamente, vão se beneficiar. Ou seja, então, quando a gente for avaliar os resultados de vocês, a gente pode cobrar um crescimento forte com melhora da rentabilidade? Exatamente. A rentabilidade hoje já é bastante boa, comparado com os nossos peers, mas essa é uma meta, ter rentabilidade maior que os peers. Perfeito. Carlos, queria agradecer pela sua presença aqui nos nossos estúdios da XP TV. Eu é que agradeço o convite. Boa tarde. Bem, esse foi Carlos Alberto Correia, diretor financeiro de Relações com Investidores da Sonae Sierra. E esse foi mais um Conheça Mais. Obrigado a todos.